viveste muito tempo fora. Fazendo assim uma comparação do hip hop lá e cá. Bem, eu quando saí da Angola em 99, eu fiquei 4 anos em França, né? E a França foi muito importante para mim porque me permitiu fazer 2 coisas. Na altura, o Clever estava a fazer o programa Big Show Cidade. Eu cheguei em França em 2000. Saí de 99 de Angola, fiquei 2 meses em Lisboa, depois fui para a França. E eu enviava muita música. Eu inundei Luanda. O Clever até gosta de falar, você inundou Luanda com música. Uma vez o MCK, a primeira vez que nos encontramos, ele agradeceu-me porque ele disse que, Cota, as cassetes que você mandava para o Clever, eu gravava, eu depois vendia, eu comecei a fazer o primeiro dinheiro com as cassetes que você gravava. MCK já tinha essa visão. Então eu mandava muita informação. E era André, já pensava assim, em fazer dinheiro. Eu mandava muita música, livros, revistas. E o Clever, ele tinha muita novidade. Por coisas que saíam na Europa, ele já tinha aqui em menos de 2, 3 semanas. Então, essa é a primeira coisa, poder contribuir materialmente para o movimento. Então, qual é o termo? Essa linhagem do Clever, do inglês, é por tua causa? Não. Eu quando conheci o Clever já falava fluentemente inglês. Ok. Eu conheci o Clever em 91 e naquela altura foi a pessoa mais interessante que eu tinha conhecido nos meus últimos 10 anos. E aí nós clicamos logo, nós ficamos horas a falar na casa dele. Horas. Interessante em que aspecto? Primeiro, pela cultura geral. Segundo, pelo sentido crítico. E terceiro, pela inteligência. Quando ele me disse que se chamava de Cool Clever, achei que ela era um tipo arrogante. Tipo, como é que você pode chamar Cool Clever? Eu disse, eu sou cool, inteligente. Eu disse, como é que esse gajo pode chamar? Quer dizer, era tipo, esse gajo não tem humildade, mano. Como ele pode se chamar de inteligente? Você sabe que eu estou inteligente, mas é a primeira vez que eu encontrei alguém que assume isso. Mas ele tinha razão. Ele tinha razão. E ficou, estás a ver? E ficou a amizade, ficou a irmandade. E eu e o Clever nos tornamos 2 pessoas que influenciam-se muito um ao outro. Isso é até hoje. Eu ia para a casa do Clever, o Clever tinha discos ou música, leva só, escuta e depois me diz o que você achou. Livros, filmes. E foi assim, então essa dinâmica entre nós os dois só tem sido frutífera, tá vendo? Nós somos irmãos que a vida juntou. Pois então tinha isso. A segunda coisa é que eu amplifiquei cada vez mais os meus horizontes, tá vendo? Porque eu tive acesso a boas bibliotecas em França. Para quem tem curiosidade intelectual como a minha, eu tenho uma curiosidade intelectual como se fosse uma criança de 5 anos. Eu gosto muito de aprender. Não gosto de escola, mas gosto de aprender. E em França, praticamente eu me senti um peixe dentro da água. E naquela ânsia de aprender o francês, eu fui buscando livros sobre hip-hop, revistas sobre desporto. Então, aprendi o francês por causa do hip-hop também. Da mesma maneira que eu aprendi inglês por causa do hip-hop. Cota, repete essa cena que acabaste de dizer agora, que é para o pessoal compreender bem. Não gostas de escola e gostas de aprender? Eu não gosto de escola. Principalmente Por ter quê? estudado em Angola. Não tenho boas recordações da escola. E depois tem outra coisa. Muita gente que deu aulas nos anos 80 em Angola não tinha aquela formação pedagógica que era exigida num professor. Por exemplo, essa coisa de bater alunos, né? Foi uma experiência bué traumatizante. Então a escola não era um lugar que eu gostava de estar. A estrutura em si, a instituição em si. Agora aprender, gosto tanto que até hoje eu não deixo de aprender. Mas esse mesmo é um outro assunto. Mas há pessoas que dizem que atualmente que não se batem, que nem dão castigo aos alunos. Bater não há bom ninguém. ensino. Não, Antes, quando ensina batiam, o ensino era melhor. Há essas opiniões, que agora há muita liberdade, até em casa. As pessoas E outra coisa que é muito interessante entender. Nós antigamente, na escola, aquilo era memorização só de conteúdo. A primeira vez na minha vida que eu comecei, que eu gostei, que eu tive professores capacitados, foi no ensino médio. Uma das minhas professoras foi a Gabriela Antunes. Eu fiz o curso médio de jornalismo. A Gabriela Antunes era coordenadora do curso e era a maior professora de inglês, português e arte e literatura angolana. Depois eu tinha aulas de agência de notícias e televisão e o professor era o professor Wadjim, que na altura era o diretor da ANGOP
e depois foi ministro da comunicação social. E outros professores mais. Também tinha um professor de português, Luís Monel, brilhante, brilhante. Essas pessoas é que me fizeram sentir confortável com a escola, porque eram pessoas que, uns deles já tinham mestrado, a doutora Gabriela Antunes já era doutorada, ela fazia parte do Conselho da República. Era alguém que eu vi a arte da docência. Mas antes disso, não era. Um professor tem que despertar a curiosidade intelectual de um aluno, né? Fazer-nos aguçarmos o nosso sentido crítico. E não havia isso. Os professores nem permitiam que você tivesse uma ideia. Era só certo ou errado, constante está no livro. Era uma espécie de uma ditadura. Yeah. E nós, no movimento hip-hop, somos muito autodidatas. Eu aprendi mais fora da escola do que na escola. Aprendeste mais com hip-hop? Com hip-hop, sim, as referências. Panafricanismo, por exemplo, não foi na escola que eu vi. Nem não foi na escola que eu vou falar de Malcolm X ou Martin Luther King. E é engraçado isso. Que tu tens aqui em Angola história da África e nunca ninguém, nos manuais, tu não tens Cheikh Anta Diop. Ou aprende histórias de Angola, não em Angola, mas aprendes fora. E a história de Angola começa com a chegada dos portugueses. Meu Deus do céu, que barbaridade. Agora, um miúdo de hoje, imagina, começa no primeiro nível ou no Diogo ensino Campos. médio, terem alguém como Filipe Vidal como professor de história, por exemplo. Estás a ver a diferença? É isso que as pessoas deviam ter. Tu tens um país como a Noruega, que o professor do ensino de base, primeiro nível, é alguém que tem que ter no mínimo mestrado. Essa pessoa está munida não só academicamente, mas como do ponto de vista pedagógico, atender a uma criança. E a formação, a base, é tudo. Você se erra na base de qualquer forma de você erguer um ser humano. Acabou. É tipo aqui no futebol. Não é normal que um jogador sénior que joga numa equipa do Petro de Luanda não consegue travar a bola. Isso não é normal. Isso é um erro de base, de formação. Travar a bola e fazer um passe é o ABC do futebol. Você se não sabe travar a bola e não sabe fazer um passe, você não pode jogar futebol. Então, hoje em Angola tem pessoas que estão no ensino superior que não sabem ler e escrever. Isso é grave. Você não vai na universidade para aprender a ler e escrever. Você vai lá para cada vez mais produzir conhecimento. Então, são essas coisas que às vezes o básico, você se tem a base bem firme, bem alicerçada, acabou. Nós temos a base. E como é que era a interação com os pais? Não gostavas de estudar, mas gostavas de aprender e depois gostavas de arte? Como é que era? Eu não disse que não gostava de estudar. Não gostava de escola, não Eu é? não gostava de ir à escola. Ok. Por causa de como é que a escola Sim, era sim. na altura. Eu sou filho de professor. Meu pai foi professor. Primeiro emprego do meu pai, a primeira profissão dele é professor. E na minha família tenho sobrinhos, primos, irmãos que foram professores. Então, receber conhecimento, passar conhecimento, já faz parte, é uma coisa familiar. E os meus tios, eles eram pessoas que eu recebi isso de casa. Tá a ver? As primeiras pessoas que me faziam uma espécie de escrutínio eram os meus tios. E eles, quando tivessem que me elogiar, eu sou do Ige, eu sou Mukongo, eles não me elogiavam em português. Eles falavam entre si em Kikongo, porque eles não queriam que os elogios subissem a minha cabeça. E outra coisa que me faz característica, eu sou muito imune a elogios. Já reparei. Eu sou muito imune a elogios, porque eu me conheço. Yeah. Não há coisas que uma pessoa pode dizer, você é bom nisso. Eu sei do que é que eu sou capaz de produzir. E isso foi muito importante para mim, eu ter isso desde tenra idade. Meus 5, 6 anos, eu notava admiração a respeito dos meus tios. E eu olhava nos meus tios eram os meus heróis. Então, eu tinha esse meio todo de pessoas que, no que eles faziam, eram muito bons. E eu tinha a obrigação de seguir aquilo. O teu meio realmente tem influência no que você é como pessoa. Então, os meus tios faziam, por exemplo, o seguinte. Eles fingiam que não estavam a prestar atenção no noticiário. Eles depois me perguntavam, mas
eu não tive tempo para ver noticiário. Me diga o que é que aconteceu hoje no mundo. Como é que ele pode me pedir isso? Não, você já está a estudar a quarta classe, você pode me fazer um resumo, você já faz ortografia, você faz, né, trabalhos em português, vocês fazem redações, você já tem capacidade de resumir a informação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é que foi o telejornal hoje? Eu tinha que saber o que é o apartheid, saber o que acontecia na Palestina. No desporto eu tinha que estar a saber quem que estava primeiro, quais foram os resultados. Mas eu me pedia essa informação toda. Eu comecei a ter cultura geral muito cedo, eu comecei a ler jornal muito cedo. E depois a vida foi me trazendo pessoas que eram iguais a mim, sabe? Outros nerds também, sei que eu posso colocar nesse diapasão. E isso me ajudou cada vez mais. E isso me ajudou a eu não me sinto intimidado com outras pessoas, não. Tu se encontras alguém que você acha que tem mais capacidades que ti, em vez de você combater essa pessoa, junta-te a ele, porque ninguém sabe tudo. Tu vais aprender e ele também vai aprender. E os dois juntos crescem. Então, quando tu já vens de uma dinâmica assim, à medida que tu vais crescendo, tu só vais consolidando essas qualidades. Então, em casa, era aquilo. Os cotas não esperavam que eu tirasse 10 ou 14, eles esperavam sempre 16 para cima. Porque eles criaram as condições para isso. Boa, acho. E eu não sentia pressão. Essa é outra coisa muito interessante que eles fizeram. Eu não sentia pressão. Mas a coisa que me ajudou muito também foi o futebol. Porque o futebol foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com isso de ser famoso, tá, de conhecerem. Tá, você vive num bairro, mas eu sou da Indúvia, mas pessoas do Samizanga me conheciam, do Rangel, por causa do futebol. O futebol me permitiu conhecer muita gente e do ponto de vista de socialização foi muito bom, porque eu era uma pessoa que ficava muito em casa. Eras tímido? Não era tímido. Pelo contrário, eu era muito traquino e eu sofri muito também por causa disso. O meu pai era uma pessoa muito... Sabe como é que é pai dos anos 80? Mesmo? Muito rigoroso, muito conservador. 18 horas você tem que estar em casa. E aí eu chegava às 18h30, 19 horas. Mas por causa dessas traquinices eu conheci muita gente e estive exposto a muita coisa. Que o meu pai depois só ficou a saber mais tarde. Que tem um craque em casa. O meu pai nunca me viu jogar futebol. Os meus tios sim, mas o meu pai nunca me viu jogar futebol. E é engraçado que o meu pai ficou a saber disso uma vez ele estava em casa a ver a seleção da Angola estava a jogar. E o meu pai gostava do Mantorras. E o meu tio olha para ele e diz: você sabia que o Amadeu jogou com o Mantorras? Não pode. Como? Eles foram colegas no Progresso. Nós fomos campeões em 96, campeões de júnior. E o pai não sabia? O meu pai não sabia disso.